E começamos mais um grande dia aqui em Red Dead Redemption 2. Eu sou o professor José, você está no Geografia Topzera e hoje o tema da aula é sobre as Montanhas Rochosas. Essa cordilheira de montanhas que se estende aqui na costa oeste da América do Norte. Aqui em Red Dead Redemption 2, obviamente que não vai ser as Montanhas Rochosas propriamente ditas. A gente tem inspiração nessa formação geológica da vida real. Pois bem, observem bem lá as montanhas rochosas, como se fosse, a gente consegue ver muita água, a gente consegue ver uma biodiversidade enorme nesta parte aqui. O dia está só começando e vamos conversar um pouco sobre a Cordilheira das Montanhas Rochosas. Pessoal, toda cordilheira ela é formada por processos tectônicos. Quando a gente tem essas cordilheiras continentais, basicamente a gente tem cordilheiras que são formadas pelo processo de choque de placas tectônicas. A gente tem aqui as Montanhas Rochosas, a gente tem os Alpes, a gente tem a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira do Atlas, a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Pois é, as montanhas rochosas elas foram formadas principalmente pelo tectonismo de placas, como eu já tinha mencionado. Ou seja, é uma interação entre as placas da crosta terrestre. O limite é o convergente. Tá cheio de extrativismo aqui para a gente fazer, coletar coisas. Enfim, no caso das montanhas rochosas, que exercem uma influência muito grande nos Estados Unidos, principalmente, ela se formou basicamente em várias etapas, em várias fases, ao longo de centenas de milhões de anos. A mais famosa, a mais importante, o principal evento é o que a gente chama de Orogenia Laramide, que ocorreu entre 80 e 65 milhões de anos, ali no final do período Cretáceo da Era Mesozoica, ok? Bom, vai ter etapas. Vamos dar uma caminhada aqui para o Arthur se espreguiçar um pouco, botar em dia a energia dele, enfim. Como eu disse para vocês, foram etapas. A primeira etapa que a gente pode ter para ver é a subducção. Ou seja, se tiver subducção, já indica uma coisa muito importante: é uma placa oceânica voltando ao manto e dobrando uma placa continental. A placa Farallon, que é oceânica, começou a se subduzir sob a placa norte-americana, que é a continental. Diferente de outros eventos da subducção mais típica, a placa submergiu em um ângulo mais raso. Falando em ângulo mais raso, tem que cuidar aqui para não cair. Vamos lá olhar a cachoeira. Neste ângulo mais raso, fez com que os efeitos do tectonismo se propagassem para muito longe do limite da placa. Ou seja, se você olha no mapa dos Estados Unidos, principalmente, a gente consegue perceber que as montanhas rochosas elas têm uma extensão muito grande para o interior. Inclusive, tem as montanhas rochosas, depois eu tenho ali os desertos, no meio tem uma grande planície, e lá na outra costa dos Estados Unidos, na costa leste, tem a questão dos Apalaches. Ou seja, as montanhas rochosas, elas contribuem muito para formar aquilo que a gente denomina, quando a gente pensar em furacão, no corredor de furacão ou corredor de tornados, porque a gente também tem tornados nos Estados Unidos. Deformação da crosta continental. O empurrão da placa Farallon causou a compreensão e o fraturamento da crosta terrestre, levando então à elevação de grandes blocos de rochas, o que criou as cadeias montanhosas. Isso resultou em falhas de empurrão e dobras nas rochas da crosta, ou seja, toda a placa que dobra forma montanha, literalmente é um dobramento moderno, tá? Informação ainda. Vai ter depois períodos de glaciações, tá? Após a formação tem processos erosivos. Pois bem, a gente vai pegar o nosso amigo aqui. Será que eu preciso dele? Vamos ver se tem essa aqui. Ah, ele que tem. Vamos olhar. Corre, Arthur. Vamos lá, vamos lá. Notem aqui, ó. Tá vendo esses sedimentos aqui? Isso aqui é resultado de temperismo. O intemperismo, dá para ver que as rochas aqui estão bem fraturadas. O intemperismo é um processo de destruição das rochas.
Ou seja, se a montanha está na superfície, obviamente, né, ela está aqui pegando chuva, tem rio, tem vegetação, tem um monte de coisa. O que que vai acontecer? Eu vou ter a destruição das rochas. E a destruição das rochas vai resultar, obviamente, na formação de um solo, e eu vou ter esses sedimentos aqui. Esses sedimentos, quando forem transportados, levados para outro local, depositados, como a gente está vendo aqui, a gente vai ter o que a gente chama de erosão. Ou seja, erosão, intemperismo, a ação da natureza está modelando as montanhas rochosas continuamente. Então eu vou ter nas montanhas rochosas alguns picos mais elevados e eu vou ter inclusive alguns vales, ok? Esses vales onde a gente está vendo aqui, tem um aqui, a gente vai lá mostrar para a galera aí o vale que tem aqui na frente. Olha só, ali está o vale. Cadê a água? A gente viu antes, lá ela, ó. Vamos lá, lá está o vale. Ou seja, a área de montanha, relevo mais acidentado, é um relevo mais íngreme. Então eu vou ter um rio, esse rio ele vai acabar vencendo o relevo. Se eu tiver um desnível muito grande, eu vou ter a formação de cachoeiras, como vocês podem ver ali. Então, resumindo, pessoal, as montanhas rochosas, elas se formaram principalmente pela orogenia laramide, causada pela subducção rasa da placa Farallon sobre a placa norte-americana, resultando em elevações e deformações da crosta terrestre no interior do continente. Estes processos, somado à erosão e à ação glacial, principalmente a erosão glacial do Quaternário, e está chegando chuva aqui, ó. Arthur daqui a pouco tem que se proteger. Deram origem, tá? A cadeia montanhosa que a gente conhece hoje, ok? Certo, galera? Não dá bobeira? E te inscreve aí no Geografia Topzera. Até uma próxima aula aqui com o Arthur, explorando o mundo de Red Dead Redemption 2.